Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje a gente vai conversar sobre o projeto 5 por década, com os filmes da década de 1980, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Pro vídeo de hoje eu vou falar dos filmes de acordo com uma ordem cronológica, não é a ordem que eu assisti. Eu vou falar do mais recente pro mais antigo. E eu vou começar com Cinema Paradiso, filme de 1988. Aspetterei un morto. Esse filme é dirigido e roteirizado pelo Giuseppe Tornatore, que é o mesmo diretor e roteirista de Malena, que é um filme que mexeu um pouquinho comigo durante a adolescência, e tem uma trilha sonora maravilhosa feita pelo Ennio Morricone, talvez uma das trilhas mais marcantes do Ennio Morricone na carreira dele. Ele conta a história do Salvatore Di Vito, também chamado de Totò, e vai contar desde a infância dele, quando ele era só um molequinho, até a vida adulta dele, depois de ter se realizado na profissão. O mote principal do filme é a amizade do Totò com o Alfredo. O Alfredo é o projecionista do cinema da cidade. E aí cabe falar um pouquinho sobre essa cidade, né? O filme é passado num pós-Segunda Guerra Mundial, numa cidadezinha no interior da Sicília, na Itália. E como é uma cidade do interior, todo mundo se conhece e toda a diversão daquela cidade gira em torno do cinema e das obras que o Alfredo projeciona na tela. O sonho do Totò é ir pra trás do cinema, pra salinha de projeção, e ajudar o Alfredo a projetar os filmes. E quando ele é pequeno, ele tem que insistir muito até ele conseguir a afeição do Alfredo para poder levar ele para a cabine, e a partir daí ele começa a ensinar o Totò como projetar filmes, como trabalhar com o cinema. E essa relação dos dois é que é a coisa mais bonita do filme, porque o Totò é um menino órfão de pai, o pai dele foi pra guerra e nunca mais voltou, então a mãe espera que ele volte, mas sei lá, todo mundo já sabe que o pai dele meio que morreu em combate, e o Totò é meio abandonado no mundo por causa disso. Ele encontra no Alfredo essa figura paterna dele, e o carinho que surge entre os dois, tanto na infância quanto na adolescência, até na vida adulta um pouco do Totò, esse carinho é muito bonito, a relação dos dois que é construída ali, ainda mais depois de um incidente que acontece no meio do filme, que eu não vou contar o que é, porque ele é determinante para a passagem do tempo, mas depois desse acontecimento, a relação dos dois fica tão bonita que dá o tom inteiro de magia pro filme. É uma relação singela que a gente acredita nela a todo momento, a gente vê aquela criancinha se relacionando com o Alfredo, que é um sujeito que não tem filhos, que vê no Totò aquela criança que ele queria ter, e o Totò vê no Alfredo o pai que ele sempre desejou ter e não tinha. Então é uma relação muito, muito bonita. Isso sem falar que Cinema Paradiso é em homenagem ao cinema da cidade, né? Mas além da vida da cidade girar em torno desse cinema, o filme em si é uma ode ao cinema italiano. É uma ode aos grandes momentos do cinema até a Segunda Guerra Mundial ali, mais ou menos. Então a gente vê muita coisa do cinema internacional, de grandes filmes que passaram por ali. Tem cenas do Chaplin, por exemplo, no meio do filme. Mas a gente vê muita coisa também do cinema italiano, que foi a grande explosão do cinema italiano quando ele despontou pro mundo inteiro. Então assim, o filme é importante por causa dessa ode ao cinema que é mostrada, o carinho que é passado pela sala de cinema. A gente acompanha os personagens secundários todos se desenvolvendo a partir daquela sala de cinema. Tem um casal, por exemplo, que se conhece, se apaixona, casa e tem filhos, e tudo é mostrado a partir de pequenos trechos naquele cinema. Então é por esses pontos que Cinema Paradiso é um dos filmes mais maravilhosos que eu já assisti em homenagem ao cinema, porque não tem como, ele é lindo. E a cena final do filme, que eu não vou contar pra não estragar a surpresa, meu Deus, que cena maravilhosa. Se eu fosse um pouquinho mais emotivo, eu tinha chorado naquela cena, mas como eu não sou, acabei não chorando, mas mesmo assim a cena é maravilhosa. E só pra constar, o filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1990, então é um filme maravilhoso que vale muito a pena. O segundo filme também tem relação com a Segunda Guerra Mundial, mas ele é passado no Japão, que é Túmulo dos Vagalumes, filme de 1988.
Esse filme é considerado por muitos como o filme mais triste do estúdio Ghibli. O estúdio Ghibli que é o grande responsável por trazer pra gente as obras do Miyazaki. Se vocês não sabem, eu sou muito fã dos filmes do Miyazaki, eu tô guardando ainda Vidas ao Vento pra eu poder assistir, mas esse filme específico não é do Miyazaki. Ele é dirigido pelo Isao Takahata, que talvez você se lembre, é o mesmo diretor de Princesa Kaguya, que concorreu ao Oscar de melhor animação em 2015, né, esse ano. E ele é baseado em um livro escrito pelo japonês Akiyuki Nosaka. Desculpem pelo meu japonês aqui, né, porque eu não falo japonês, mas o filme foi lançado em 1967 e é baseado nas experiências do autor durante a Segunda Guerra Mundial. E ele vai contar a história de dois personagens principais, o Seita e a Setsuko. Eles são irmãos e de repente eles se veem no meio de um bombardeio na cidadezinha deles. A mãe acaba morrendo no meio desse bombardeio, numa cena tristíssima, muito triste mesmo. E os dois se veem sozinhos, sem dinheiro, sem como sobreviver no ambiente de guerra que é a cidadezinha que eles estão vivendo. Aí a partir daí o filme começa a seguir aquela linha de filmes de guerra que não contam sobre a guerra em si. Eles contam sobre as pessoas que viveram naquele ambiente, sobre quais as mazelas que aquele povo teve que sobreviver por causa de uma coisa externa a eles. E como eu falei, esse não é um filme feliz, é um filme triste pra porra. Talvez um dos filmes mais tristes que eu vi esse ano, com certeza, é esse Túmulo dos Vagalumes, porque o filmezinho desgraçado. A relação do Seita e da Setsuko é a coisa mais linda do mundo. Igual eu tava falando do Totó e do Alfredo, o Seita e a Setsuko fazem uma duplinha muito bacana, ainda mais que é um jovem, né, um adolescente com uma criança, então tem toda a leveza da trama, mesmo em clima de guerra, né, tem toda uma leveza ali, porque é uma criança brincando naquele ambiente. E a relação do Seita tentando fazer de tudo pra salvar a irmãzinha, né, pra trazer comida pra toca que eles vivem, porque eles vivem dentro de uma caverna. Essa relação é muito, muito bonita, e ela é a grande responsável pra gente se emocionar tanto, que a gente vê os personagens sofrendo. A gente sabe desde o início do filme que a Setsuko morreu, porque aparece logo de cara, assim, mostrando que ela foi resgatar o irmão que também morreu numa estação de trem. Então a gente sabe que vai acontecer uma tragédia em alguma hora ali. A gente fica vendo aquela relação dos dois e fica vendo a situação se degradando, até dar a merda gigante. Se fosse pra fazer uma comparação bem tosca e insira aqui um muito tosco em cima disso, eu compararia com Marley e Eu, porque Túmulo dos Vagalumes é tipo Marley e Eu, só que com criança. A gente sabe que vai dar merda, e quando dá merda com criança, a coisa fica muito mais feia do que daria com um adulto qualquer. O filme é todo preparado pra acontecer a grande merda, pra gente se emocionar à medida que acontece. Os personagens são bem criados a partir disso, e quando acontece você fica tipo, puta que pariu, por que aconteceu isso? A tristeza toda que a gente sente vale tanto a pena que a gente termina o filme assim, com um sorriso de lado a lado mesmo com a desgraça, porque o filme é lindo. Saindo da Segunda Guerra Mundial e indo pra Guerra do Vietnã, vamos pra um filme de 1987, que é Bom Dia, Vietnã. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. O filme é dirigido pelo Barry Levinson, que no ano seguinte ia ganhar o Oscar por Rain Man, e também é o responsável por dar a primeira indicação ao Oscar pro Robin Williams. Ele foi indicado mais outras 3 vezes na carreira e acabou ganhando por Gênio Indomável. Não ganhou por esse filme, embora a atuação dele esteja maravilhosa. O filme conta a história de um personagem real chamado Adrian Cronauer, que era um radialista pertencente ao exército americano, que foi pro Vietnã trabalhar numa rádio que transmitia pros soldados de lá. Ele tinha que passar várias horas no ar, e tudo que ele dizia sobre a guerra era censurado previamente. Então ele tinha que improvisar muita coisa, trazer informação que não era tão relevante assim para as tropas, e ele se tornou um radialista muito famoso pelos seus bordões, pela forma como ele apresentava e por trazer uma coisa diferente do que os radialistas da época faziam. E tudo sobre o bordão de todo dia começar o programa com Good Morning Vietnam! E lógico, como esses filmes falam sobre uma pessoa real, eles acabam virando um filme de ator. E é aí que o Robin Williams entra, porque o filme é feito pro Robin Williams brilhar. Eu não consigo
consigo pensar em outra pessoa que faria um Adrian Cronauer tão bom quanto o Robin Williams e suas milhões de vozes que ele tem. As cenas de transmissão na rádio, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa é ver o Robin Williams atuando daquele jeito, fazendo diversas vozes, falando ligeiramente mesmo, passando milhões de informações ali, e sem esquecer daquele lado melancólico que os personagens do Robin Williams acabam carregando com eles. O Adrian Cronauer também não foge dessa máxima de ter um lado mais melancólico assim. Sempre que ele tá fora da rádio, a gente começa a ver uma outra personalidade dele, interagindo com os vietnamitas, descobrindo como que tá funcionando aquela guerra ali mesmo, vendo que aquela guerra não ia dar em lugar nenhum, que tava uma merda tudo aquilo ali. Então o Robin Williams consegue transitar muito bem nessa figura, né, da explosividade do rádio, na espontaneidade que tem lá, com a figura melancólica que aparece depois. E essa figura do Adrian Cronauer traz toda uma crítica ao que foi a guerra do Vietnã e o que soldados passaram lá. Então a gente vê exatamente o tanto que os soldados sofriam ali dentro e o quanto que a voz do cara, né, a forma como ele conversava, a forma como ele fazia todo mundo se animar era importante para aquele povo. Isso sem falar na trilha sonora, que a trilha sonora é incrível. Eu falei da trilha de Cinema Paradiso, que é uma trilha original do Ennio Morricone, mas essa trilha aqui do Good Morning Vietnam é toda baseada em rocks, em blues e jazz e coisas muito explosivas e muito bombantes, estavam na época de 70. E era uma coisa subversiva para aquele tipo de rádio, porque os superiores não gostavam desse tipo de música, não queriam que passasse pros soldados, mas o Adrian Cronauer ia lá e passava mesmo assim, foda-se, não tô nem aí. O grande destaque do filme pra mim, inclusive, vem de uma dessas cenas sonoras, que tá tocando What a Wonderful World, do Louis Armstrong, enquanto uma tropa inteira se prepara, tá acontecendo guerra, tiro, então tá acontecendo todo aquele movimento de guerra no Vietnã e tocando What a Wonderful World em cima. É maravilhoso. Saindo das ondas do rádio, mas continuando dentro da guerra do Vietnã, vamos conversar sobre Platoon, filme de 1986. What the fuck's the matter with you? I wasn't gonna hurt you. Looked like I was gonna fucking hurt you. Why didn't you listen to me, huh? Why? Why didn't you fucking listen to me? Fucking stupid? You stupid asshole! Get the fuck up here! Come here, motherfucker! What are you smiling at? Huh? Why the fuck didn't you listen to me? Do him, man. Do him. What are you smiling at, huh? You want something to smile at? Huh? You want something to smile at? Motherfucker! Dance, motherfucker! O filme foi dirigido pelo Oliver Stone, que é o mesmo diretor de Nascidos em 4 de Julho e do futuro filme do Edward Snowden, que eu acho que vai sair ano que vem, da biografia do Snowden. E eu li em alguns lugares que o roteiro foi baseado nas experiências do Oliver Stone no Vietnã. Até por isso que o filme carrega tanto o lado do soldado naquela guerra. Ao contrário do Bom Dia Vietnã, nesse filme a gente vai pro meio da selva, a gente vai pro meio do Vietnã mesmo, acompanhar uma tropa de soldados que tá batalhando por cada pedacinho de terra ali no meio do caminho. Só que o filme não ambienta a gente em momento algum, ele joga a gente direto na guerra através da figura do Chris Taylor, que é vivido pelo Charlie Sheen, quando ele não fazia aqueles papéis loucões ainda. Ele é um sujeito de classe média alta, ele tava na faculdade, largou tudo pra poder ir pra guerra, e ele chega no meio de uma confusão já, a tropa tá toda meio desestruturada, todo mundo com o psicológico abalado, e ele chega ali, tipo um novato, sem saber nada, tendo que cuidar da própria vida, enquanto as outras pessoas também tinham que cuidar da própria vida e pensar na tropa como um todo. Então ele se sente perdido ali, da mesma forma que a gente se sente quando a gente é inserido no filme. E à medida que a história vai evoluindo, a gente vai vendo que o filme não é sobre a guerra do Vietnã em si, mas é sobre aqueles soldados que estavam ali em volta. A história deles, o que eles passaram, é muito mais importante do que o conflito. A maioria dos soldados que estavam ali eram pretos, pobres, que não tinham opção nos Estados Unidos e acabaram indo pro Vietnã por obrigação. Então a gente começa a acompanhar o sofrimento daqueles caras que estão ali, que não tem nada a perder na vida e que vão lá se arriscar de qualquer forma. E é aí que o filme pega, e é aí que o filme se torna tão bom, porque ele pega na ferida da guerra do Vietnã. Porque apesar dos Estados Unidos terem até vencido militarmente, os Estados Unidos perdeu bastante na questão humana. As tropas ficaram desgastadíssimas na guerra do Vietnã e por isso pode-se considerar que os Estados Unidos perdeu a guerra, porque ele perdeu ela politicamente, e perder uma guerra politicamente é perder a guerra. O filme retrata muito bem esse ambiente inóspito que a galera vivia lá no Vietnã, com mata fechada, mosquito, umidade, aquela coisa que não dá pra viver mesmo, ainda mais as pessoas não estão acostumadas como cidadãos norte-americanos, né, porque os vietnamitas estão acostumados com aquela situação, os americanos não estavam e sofreram bastante por causa disso, e ninguém se importava com isso. O objetivo principal era vencer a guerra, mesmo em condições adversas. A gente vê a galera se fudendo de grandão o tempo inteiro. E o filme, né, como todo grande épico que se preze, tem várias cenas que vão ficar memoráveis pra história do cinema. Eu acho que a principal delas é o personagem do William Dafoe correndo pela selva, com um monte de Vietcong atrás dele, atirando. Ele ajoelha no chão, estende a mão e morre sendo alvejado, assim, enquanto o personagem do Charlie Sheen vê tudo do helicóptero. Essa cena, inclusive, é um dos pôsteres do filme, de tão maravilhosa que ela é, de tão
épica que ela é. E o filme tem várias cenas assim, vários ataques muito importantes. A história que ele conta é uma história muito importante pra gente não esquecer o tão ruim que foi essa guerra do Vietnã, o quão sem sentido foi fazer essa guerra e expor as tropas naquelas condições. E isso fica claro na cara dos personagens, na forma como eles lidam com as situações. A gente vê isso o tempo inteiro no filme. A miséria tá exposta ali no filme. E o mais legal é ficar olhando pro filme, porque ele é de 1986, e ver vários atores que ficariam muito fodas no futuro, ou que já eram fodas na época, fazendo pequenas pontas aqui e ali. Inclusive tem um jovem Johnny Depp ali no meio, né, que ele é um soldadinho qualquer, mas que o diretor, né, o Oliver Stone, virou e falou que aquele ali ia ser um grande ator de cinema no futuro. Eu acho que ele acertou. E só de curiosidade, como eu falei de Bom Dia Vietnã, logo no início do filme tem um Good Morning Vietnam solto no rádio assim, que é uma homenagem ao Andy Cronauer e a importância que ele teve para aquela guerra. Mas diferente do Bom Dia Vietnã, Platoon é muito mais sério, muito mais centrado, muito mais sangrento e expõe muito mais a gente aos horrores do que é uma guerra de fato. Por isso ele é tão bom. Continuando aqui os 5 por década, agora eu vou falar de A Cor Púrpura, filme de 1985. Two of a kind soul, sister. I'm keeping my eyes on you. Esse é um filme dirigido pelo Steven Spielberg que dispensa apresentações aqui e foi mais um dessa lista que me deixou incomodadíssimo. Ele é baseado num livro de mesmo nome escrito pela autora Alice Walker, que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer e o National Book Awards por causa desse livro, e ele conta a história de uma negra no sul dos Estados Unidos, que é a Sally Johnson, interpretada maravilhosamente. Eu tô falando de muitos atores bons aqui, né? E agora esse filme que a Sally é interpretada pela Whoopi Goldberg. O filme já insere a gente num ambiente completamente patriarcal, machista, racista, em que a gente vê as mulheres sendo tratadas como nada. Já começa, por exemplo, com a gente vendo a Sally grávida e descobrindo que o pai dela estuprou ela já 2 vezes, né, no mínimo 2 vezes, e os filhos dessa relação que eles tiveram foram doados para outras pessoas. Então a gente já começa com um tema super leve, que é o pai abusando da própria filha sexualmente, depois agressões físicas vem aí também, até que a Sally é dada a um outro cara que queria casar com a irmã dela, né, não queria casar com a Sally, porque todo mundo falava que a Sally era feia e a irmã era bonita. Como o pai queria se livrar da Sally, ele manda ela pra esse cara, eles se casam e a partir daí começa outro relacionamento abusivo na vida dela. Só que saindo um pouquinho dessa faceta pesada do filme, que me incomodou bastante, pelo menos na primeira meia hora dele, a personagem da Sally é que dá todo o tom da história e faz tudo ser um pouco mais aceitável do que na verdade seria, porque ela é uma personagem super ingênua, super boazinha, e você começa a se identificar com ela, você se vê na pele dela, no sofrimento que ela passa o tempo inteiro, e as atitudes dela são atitudes muito legais e que aos poucos, assim, à medida que o filme vai avançando, a gente vai vendo que tudo vai começar a orbitar em volta dela. A partir do momento que ela começa a ser boa com as pessoas começam a ser boas com ela e formam um círculo de amizade em volta dela que vai ser muito importante para a construção da personagem e a evolução dela no futuro. E aqui não dá pra falar do filme sem falar na Whoopi Goldberg, que tá maravilhosa. Igual eu falei, essa inocência, essa fragilidade da personagem depois vai começando a se tornar um pouco mais forte. A Whoopi Goldberg faz isso de uma forma tão bonita, tão singela, mostrando uma Sally sempre cabisbaixa, de ombro baixo, mostrando uma mulher que se sente subjugada no relacionamento e que nos poucos momentos que ela tem de alegria, que ela sorri, ela acaba tampando a boca assim pra ninguém ver que ela tá sorrindo, e a gente vê essa mulher frágil mesmo se tornando uma mulher de verdade, uma mulher forte ao longo do tempo, e isso graças a outras 2 personagens muito fortes que o filme tem. A primeira delas é a Shug Avery, que é uma cantora de blues interpretada pela atriz Margaret Avery, que é uma mulher muito incrível desde o primeiro momento que ela aparece. Ela é amante do marido da Sally, né? Ela começa o filme como amante do marido da Sally, e a partir do momento que ele destrata ela, ela vê que a Sally é uma pessoa importante ali dentro, que a Sally é uma pessoa doce, é uma pessoa fofa, que vai ajudar ela de qualquer forma. E a partir daí elas criam um laço de irmandade que é muito forte, chegando na cena mais bonita do filme pra mim, que o filme tem várias cenas bonitas, mas essa me ganhou, que é a Shug cantando pra Sally uma música sobre ser irmã, sobre o quão importante era ter a Sally como irmã. E a outra personagem que eu falei que é forte e é importante é a Sofia, que é interpretada por uma Oprah Winfrey antes da Oprah Winfrey ser a grande Oprah Winfrey. Ela é outra mulher que não abaixa a cabeça pra homem de jeito nenhum, ela impõe
impõe a personalidade dela, mostra aqui que ela veio no mundo, só que ao contrário da Shug Avery, que é uma mulher que se dá bem na vida, canta pelos bares, a Sofia só se fode. E ela é importante pra gente ver o contraponto, né, da Shug se dando bem na vida e ela se dando mal, pra no final a gente ver o tanto que as duas aqui e mais a Sally, as três cresceram ao longo do filme inteiro, mostrando que os três pilares das mulheres ali eram importantes pra caramba. O grande problema do filme é que ele tem 2 horas e meia de duração e com certeza poderia dar uma enxugada ali no meio do caminho, e ele tem um pouquinho daquele sentimentalismo que o Spielberg gosta tanto, mas nesse filme tá bem controlado assim. Tem outros filmes do Spielberg, tipo Aí, que o sentimentalismo chove na nossa cabeça, mas nesse não, nesse tá de boa, tá tranquilo, eu acho que até ajuda o filme. E uma curiosidade é que ele concorreu a 11 estatuetas do Oscar e acabou não levando nenhuma. Como eu acabei não assistindo a maioria dos filmes que concorreu ao Oscar de 1986, eu não posso falar se foi merecido ou não, mas A Cor Púrpura é um baita filme, um grande filme na carreira do Spielberg. Pra encerrar o 5 por década de hoje, eu vou falar sobre aquele que talvez seja o maior filme da parceria De Niro e Scorsese, que é Touro Indomável, de 1980. O filme conta a história real do boxeador Jake LaMotta, que foi campeão, se eu não me engano, dos pesos médios e que depois de aposentar, depois de viver um monte de coisa na carreira, na vida, ele lançou um livro contando as experiências dele. É nesse livro que o filme é baseado. E assim, ele já começa espetacular desde os créditos de abertura, que é com o De Niro fazendo golpes, treinando mesmo boxe. É incrível desde o primeiro momento, desde a hora que bota o De Niro em cena. Até porque essa é, pra mim, uma das melhores atuações da vida do De Niro. Ela fica assim, pau a pau com Taxi Driver, e eu acho que a de Touro Indomável bate um pouquinho de Taxi Driver, embora as duas sejam maravilhosas. O De Niro tava naquela fase áurea dele, quando ele encarnava de fato os personagens, fazia um baita laboratório pra poder encarnar o personagem. Em cada luta que acontece, você consegue sentir a real emoção do Jake LaMotta ali, que desconta no ringue todas aquelas frustrações que ele tinha na vida real. Então no filme a gente vê essas duas facetas do personagem assim, aquele personagem selvagem, né, o touro indomável do título, a gente vê ele no ringue e vê um pouquinho desse touro indomável na vida real, mas a gente não vê a faceta vitoriosa da vida real, a gente vê ele se fudendo bastante por causa das atitudes dele, por causa da forma como ele encara a vida, com a forma como ele encara as mulheres. Então a gente acaba vendo essa dualidade do personagem assim, que nos rings ele é um cara muito forte, na vida real ele tenta passar isso, mas acaba não dando tanto certo quando ele gostaria. E o De Niro aí nessas variações é que ele brilha, a forma como ele encara o personagem, como ele se propôs a engordar no final do filme pra viver um Jake LaMotta 20 quilos mais gordo do que ele era durante o filme, não tem outra palavra pra falar senão genial, não tem outra forma de descrever a atuação do De Niro aí senão genial. E eu podia ficar falando horas e horas e horas aqui sobre o filme, sobre como cada decisão da direção, por exemplo, fotografar em preto e branco, os enquadramentos são feitos, a forma como as cenas são dirigidas, eu podia falar horas e horas sobre diversas cenas, mas eu preferi não falar. Touro Indomável é um filme que eu simplesmente quero que vocês vejam, só isso. Não tem outra forma de falar do filme senão que ele é genial, que ele é incrível, que é um dos melhores filmes do Scorsese que eu já vi, uma das melhores atuações do De Niro, e se ele é um dos melhores filmes do Scorsese, uma das melhores atuações do De Niro, com certeza ele entra na lista de melhores filmes da vida. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta aqui nos comentários se já viu algum desses filmes, se você tem vontade de ver, o que você achou, me conta aqui pra gente poder conversar. E chegou a hora de eu falar dos próximos filmes que eu vou assistir, né, o 5 por década de 1970. A regra é pegar 5 filmes daquele livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, mais um vencedor de Oscar. Então eu vou falar pra vocês quais eu escolhi. Se vocês quiserem assistir pro mês que vem, fiquem à vontade, vai ser muito bem-vindo aqui pra gente discutir. Os filmes que eu vou assistir são os seguintes: Manhattan, de 1979, que é o filme do Woody Allen, All That Jazz, que é um musical de 1979, Um Estranho no Ninho, que é um daqueles filmes que ganhou os 5 Oscars principais, né, de filme, direção, roteiro, ator e atriz, que é um filme de 1975. Também vou assistir Chinatown, filme do Polanski, de 1974, A Última Sessão de Cinema, de 1971, que eu tô assistindo só pelo título, e o filme bônus é Apocalipse Now, de 1979, pra eu encerrar essa trilogia sobre o Vietnã que eu comecei esse mês. Então se vocês quiserem assistir, vai lá, vai ser muito bem-vindo, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.